Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Fortaleza, 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu, Léo José, repórter, junto com o Rodrigo Lima, repórter, compondo aqui a nossa equipe de reportagem do Coluna do Fla. A gente vai montar agora a provável escalação do Mengão, baseando-se na ideia do Felipe Luiz. Lembrando que o Flamengo tem 7 baixas para esse jogo contra o Fortaleza. Eric Pulgar, Carrascal e Pedro estão suspensos, Alexandro fazendo trabalho de controle de carga, Léo Ortiz se recuperando de trauma no joelho, Everton Cebolinha com lesão no quadril e o outro desfalque tá faltando alguém, Rodrigo, De La Cruz, que tá com virose. O Felipe Luiz relacionou Michael, relacionou Juninho, Wallace Ian, Matias Vinha e também o Douglas Telles, jogador da base, atacante da base. E agora, provável escalação do Flamengo, Felipe Luiz, que já tá pensando, é claro, pensa ali no jogo de quarta-feira contra o Racing, só que antes tem essa partida importantíssima contra o Fortaleza. O Flamengo joga no sábado contra o Fortaleza e domingo tem Palmeiras e Cruzeiro, briga pela liderança do campeonato. Olha só, vamos lá. Provável escalação do Flamengo no gol. Agustin Rossi, sem dúvida. Na lateral direita, Rodrigo, é aí que a gente vê a primeira dúvida. Varela ou Emerson Royal? Lembrando que o Fortaleza é o penúltimo colocado do campeonato. Acredito que o Felipe Luiz deve ir com o Varela nesse jogo, até pensando em deixar o Royal talvez ali para o jogo de volta, né? Ou para o jogo contra o Racing, não? Não, eu já pensaria que ele começaria esse jogo com... Já penso que ele vai começar esse jogo com o Royal. Até por conta dele estar fazendo essa mescla mesmo entre os laterais, dá para perceber que o Varela é mais o lateral dele da Libertadores, enquanto o Royal está atuando mais pelo brasileiro, como aconteceu nas últimas rodadas. Então eu apostaria no Royal. Boa, bem demais. Vale a gente colocar o Emerson Royal, então tá aí Emerson Royal na lateral direita do Mengão. Na dupla de zaga, o Flamengo não tem Léo Ortiz. Léo Ortiz não viajou para Fortaleza. Quem viaja para Fortaleza da zaga é justamente ali o Danilo. E olha só, Danilo e Léo Pereira. Então aqui, dupla de zaga do Flamengo, Danilo e Léo Pereira. Uma informação bacana sobre o Danilo, a gente viu aí recentemente o pessoal algum jornalista dizendo que o Danilo estava, se fosse bom, ainda estava na Europa, e a gente traz uma informação aqui para você ligado na tela do Coluna do Fla. O Danilo, ele recusou proposta oficial de 4 clubes da Europa: Napoli, Olympique Marselha da França, o Brighton da Inglaterra e o Porto de Portugal, além de alguns clubes da Arábia Saudita. Então, o Danilo, ele está no Flamengo por uma opção dele. Ele tinha a escolha de ficar no futebol europeu. Ele não veio para cá, para o Brasil, porque ele foi chutado da Europa. O Danilo veio para o Brasil porque ele queria realizar o sonho de jogar no Flamengo, queria se manter numa equipe de alto nível, de brigar por títulos. Teve até um colega aqui que comentou, poxa, ele recusou o campeão italiano para jogar no Flamengo? Sim, ele recusou o campeão italiano para vir no time que é 8 vezes campeão brasileiro, para vir jogar no time que é 3 vezes campeão da Libertadores, que tem chance de ser campeão mais uma vez, e tem chance de ser campeão ano que vem, tem chance de ser campeão depois da Libertadores, veio para um time que é campeão mundial. Então o Danilo, ele teria condições sim de estar na Europa, mas preferiu jogar no Flamengo, que é um clube... eu prefiro jogar no Flamengo do que no Brighton, brigar para não cair. Eu prefiro jogar no Flamengo do que ficar lá na França, no Olympique Marseille, e não disputando nenhum título. Eu prefiro ficar no Flamengo do que ser só campeão português lá com o Porto ou campeão da Copa. Então, assim, o Danilo fez a escolha dele, a escolha de vida pessoal, e levando em consideração que aqui no Flamengo ele vai continuar disputando título. Então, para a galera que que deu uma criticada mais pesada no Danilo, sobre ele ter saído da Europa, dizendo que ele já é refúgio, laranja chupada da Europa, porque eu vi muita gente falando aqui nas redes sociais, mas o fato é, ele está no Flamengo porque quis. Poderia ter ficado no futebol europeu. Não foi essa a opção do jogador. Vamos lá, Rodrigo, para a gente poder seguir aqui na linha de defesa, lateral esquerdo do Flamengo, Alexandro não joga, tá no Rio de Janeiro. E aí as opções são Ayrton Lucas e Matias Vinha. Aqui eu acho que não tem dúvida, né, Rodrigo? Exatamente. Ali tem a escala ali certinha já do Felipe Luiz, né?
titular, a primeira opção é o Alexandro, segunda Ayrton Lucas e a terceira opção o Vinha. Então, Ayrton Lucas titular. Boa. Então, olha só, linha de defesa do Flamengo, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Agora é o meio de campo, tá? Meio de campo que o Flamengo não tem Eric Pulgar para esse jogo. O Flamengo não tem Eric Pulgar. Sem Pulgar, quem ocupa essa vaga é o Saul, né, Rodrigo? Exato, com certeza. Saul volta a ser titular aí, deve voltar com certeza. Junto com o Jorginho, né? Saul e Jorginho formando dupla de volante. Mas aqui, lembrando, pessoal, que pode ser até que a gente veja um Alan caindo aqui, fazendo a dupla de volante ao lado do... Dupla de volantes ao lado do Saul. Mas a primeira opção é o Jorginho. Então, dupla de volantes do Flamengo, Saul e Jorginho. Olha só que nível, hein? Sai Pulgar e entra Saul. E mais à frente, camisa 10, Arrascaeta, né? Felipe não vai preservar o Arrascaeta não, né, Rodrigo? Acredito que não, Léo. Pode ser que aconteça de preservar ao longo do jogo ali, depois que o jogo já estiver acontecendo, mas de cara mesmo ele deve entrar com o Arrascaeta. Boa, bem demais. Então tá aí, Jorginho centralizado, Jordan de Arrascaeta centralizado. Mais à frente, aí aqui também é onde a gente tem algumas dúvidas. Na ponta direita, a tendência é que ele venha com o Luiz Araújo, né, Rodrigo? Porque o Luiz Araújo já tá jogando muita bola. Claro, contra o Botafogo ele não fez uma ótima partida, mas ele é um jogador que chuta, é um jogador que finaliza, que cria boas chances. Então, deve aparecer ali na lateral, na ponta direita, até porque tem mudança no Plata, né? Exato. E além de... o Luiz Araújo não fez uma boa partida, mas fez um gol contra o Botafogo. E é como às vezes o Felipe Luiz mesmo menciona, tem jogadores que às vezes não aparecem tanto para o jogo, assim, para a torcida, mas dá para perceber que a importância tática ali para o esquema do Felipe Luiz, ele precisa de jogadores igual o Luiz Araújo. Então, acredito que ele não deva abrir mão do Luiz Araújo de início também nesse jogo, não. Então, Luiz Araújo na ponta direita. Na ponta esquerda, será que ele começa com Samuel Lino? Lembrando que Carrascal está suspenso, não joga. Será que ele começa com Samuel Lino ou Bruno Henrique? Acho que ele começa com Samuel Lino. Acho que ele dá essa oportunidade de novo aí para Samuel Lino. O Bruno Henrique que pediu para não jogar de centroavante, né? Exatamente. Bruno Henrique... Foi justamente no momento que o Pedro se lesiona, onde o Bruno Henrique era o substituto, entre aspas, do Pedro ali como um falso 9, e ele dá essa declaração onde deixou claro que não respeita ali quando tem que jogar, mas não é a posição mesmo que ele quer brigar por vaga, né? Então, é uma dor de cabeça para o Felipe Luiz. Vamos botar aqui o Bruno Henrique. Eu quero ajudar o grupo, mas em outra posição que não seja de nós. Tem um centroavante melhor do Brasil ali, de seleção brasileira. Foi bem, o Felipe entendeu também que é o momento que é Pedro. Então, cara, desde o primeiro dia que o Felipe veio conversar comigo quando assumiu, estou ali para poder ajudar. Então, se eu jogar ou não, isso aí, particular dele, eu entendo o que ele quer fazer, então estou ali para poder atrapalhar, para poder ajudar. Olha, não é. Olha aí. Então ele deixou claro, né? Deixou claro. Não gosta de jogar de centroavante, não gosta de jogar de falso 9. E aí é uma baixa. O Felipe Luiz não vai poder contar com o Bruno Henrique, pelo menos a princípio, ali na posição de centroavante, né? E aí, só uma dúvida, só para tirar uma dúvida para o pessoal que está ansioso pelo retorno do Pedro. Olha só, informação que a gente tem sobre o Pedro é essa aqui, ó. O Pedro deve ser desfalque no Flamengo por cerca de 1 mês. Recuperação da fratura no braço depende de como o atleta vai lidar com o tratamento, que deve durar de 3 a 5 semanas. De qualquer forma, o Pedro está fora do jogo de volta contra o Racing na Libertadores e automaticamente fica de fora também dessa partida contra o Fortaleza. Ele deve voltar, Rodrigo, nas últimas 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então é um período aí que o Felipe Luiz vai ter que buscar um substituto do Pedro. E aí, nas opções a gente tem, olha só, Juninho, Wallace Ian e Gonzalo Plata. Juninho nem era relacionado, então não vai estar na provável escalação. O Wallace Ian
ficou de fora também por opção técnica no último jogo de Brasileirão. E agora o Gonzalo Plata. Acredito que o Plata vai ser centroavante nesse time, né? Plata ou Bruno Henrique? Exatamente. Se o Felipe Luiz ainda conseguir convencer o Pedro ali o Bruno Henrique de fazer essa função ali do Pedro por esse momento aí, por uma necessidade mesmo ali, né? Agora, queira ou não, virou uma necessidade. Acredito que o Bruno Henrique ainda possa sair um pouco na frente de ser esse falso 9. Mas se caso na conversa ali não der certo, é o Plata mesmo, não tem outra opção. Claro que vem por trás agora o Alacian e o Juninho, que assim, de repente possam ressurgir aí nessa reta final, né? Sei lá, mudar ali a rota e conseguir fazer boas atuações, mas de cara é Bruno Henrique ou o Gonzalo Plata, não tem outro jogador para fazer essa função a princípio, né? Então tá aí. Provável escalação do Flamengo para esse jogo contra o time do Fortaleza. Olha só, você acompanha aí a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Fortaleza em detalhes. Flamengo que deve ir a campo com esse time que você está vendo aí na tela. Goleiro Agustin Rossi, linha de defesa com Emerson Royal, linha de defesa do Flamengo com Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. No meio de campo, Saul Níguez, Jorginho e Arrascaeta. Mais à frente, no ataque, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o time do Fortaleza. E aí, Rodrigo, é um bom time essa equipe aí? Dá para buscar mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro com esse time? Estava pensando nisso aqui agora, Léo, você passando aí a chamada aí do time e observando os jogadores que vão estar à disposição, assim, nessa provável a provável do Flamengo, aí os titulares do Flamengo, é um time que eu vejo com totais condições de vencer o Fortaleza, mesmo com os desfalques que tem para essa partida. É um time que chega forte, perde pouco ali em qualidade, mesmo não tendo Pulgar no meio de campo, mas aí entra o Saul Níguez. E aí na ponta ali, onde o Carrascal vem fazendo boas atuações, entra o Samuel Lino, que está recuperando aí, vai recuperar esse bom futebol aí nessa reta final. Na lateral direita, a briga ali entre Royal e Varela, ou seja, é um time repleto de opções, pode mudar algumas características, mas a qualidade o time não perde. Então, total confiança aí, né, para um resultado positivo amanhã do Flamengo contra o Fortaleza, no Castelão.